O silêncio do trauma. Gabriel cresceu em uma pequena cidade, cercado por árvores altas e segredos enterrados. Desde pequeno, ele sempre foi o garoto tímido, com olhos grandes e um sorriso tímido que frequentemente se apagava na presença de seu tio, Marcos. Para os outros, Marcos era um homem carismático e bem-sucedido, mas para Gabriel, ele era a personificação do medo. Naquela tarde fatídica, tudo mudou. A casa estava vazia, e a luz do sol filtrava-se pelas cortinas, criando sombras dançantes no chão. Com a confiança que só um adulto poderia ter, Marcos chamou Gabriel para um passeio. O coração do garoto disparou, mas ele seguiu. Acredite, disse a si mesmo. Ele é apenas o seu tio. Mas todo o lado sombrio que Gabriel ainda não entendia foi revelado de forma abrupta e cruel. A inocência do garoto foi destroçada naquele momento, e a voz que deveria ter gritado por socorro foi silenciada pelo pânico e pela vergonha. Ele se sentiu como um prisioneiro dentro de seu próprio corpo, incapaz de lutar ou correr. Após o ato, seu mundo desmoronou ainda mais. Ele estava sozinho, carregando um fardo que não deveria ser seu. Para darmos continuidade, e se gosta desse tipo de conteúdo, segue para mais. Vamos continuar. As marcas do passado. Anos se passaram e o garoto tímido se transformou em um adolescente reservado, mas a escuridão nunca o abandonou. Gabriel fez questão de esconder suas feridas. Ele se destacou nos estudos, mas sua vida social era quase inexistente. A solidão tornava-se sua única companhia. Seus dias eram repletos de pesadelos, onde o rosto de Marcos aparecia e as lembranças o assombravam como um eco incessante. Ele não podia contar a ninguém, a vergonha o prendia como uma corrente invisível. O que seria de um garoto que não conseguia proteger a si mesmo? E se dissesse a alguém e ninguém acreditasse? Gabriel se formou no colégio e decidiu se mudar para a cidade grande, longe das sombras de seu passado. Mas a liberdade ainda não era completa. O medo de encontrar o tio o acompanhava como uma sombra. E à medida que se tornava adulto, a raiva lá acumulava-se dentro dele, como uma tempestade prestes a eclodir. O encontro e a decisão. Após anos, Gabriel recebeu um telefonema que o fez retornar à cidade natal. Sua mãe havia adoecido e a perspectiva de rever as ruas que uma vez o atormentaram o encheu de pavor e raiva. Mas quando ele chegou, encontrou Marcos ainda na mesma cidade, ainda tão cheio de vida e alegria. O homem que lhe infligiu tantos danos. Aquilo acendeu uma chama obscura dentro de Gabriel. Ele decidiu que não poderia mais viver com medo. Uma voz em sua cabeça murmurava que a única forma de libertar-se do passado seria confrontar seu agressor. O plano surgiu como uma ideia fixa. Ele sequestraria Marcos e faria com que sentisse a dor que ele mesmo havia sofrido. Com a mente tomada por essa obsessão, ele passou semanas planejando. Seu corpo estava repleto de adrenalina e ódio. Ele decidiu que quando o momento certo chegasse, não haveria mais espaço para arrependimentos. A captura. Certa noite, Gabriel percebeu que Marcos estava sozinho em um bar, rindo alto e cercado por amigos. A raiva pulsava nas veias de Gabriel enquanto ele esperava o momento oportuno. Ele se aproximou, seu coração batendo descompassado. Quando Marcos saiu, Gabriel o seguiu, e sob a luz fraca de uma lanterna, pôde finalmente encarar o homem que destruiu sua infância. Marcos! Chamou Gabriel, sua voz esganiçada de nervosismo. Marcos virou-se, surpreso, mas ao ver quem era, um sorriso deboche surgiu em seu rosto. Ah, o garotinho que cresceu. Ali, no escuro, os papéis se inverteram. Em instantes, Gabriel havia dominado a situação. Após um confronto, ele conseguiu arrastar Marcos para um local isolado, onde a raiva se transformou em um turbilhão de sentimentos. O tribunal do ódio. No abrigo para onde o levou, a escuridão parecia viva.
No cerne de sua fúria, Gabriel começou a enfrentar não apenas Marcos, mas também seus próprios demônios. Ele se tornou tanto o carrasco quanto a vítima em um duelo interno que parecia interminável. Gabriel o interpelou, fazendo perguntas que o torturavam há anos. Para sua surpresa, Marcos parecia despreocupado, rindo e tentando desviar a conversa. Isso apenas alimentou o incêndio dentro de Gabriel. O controle da situação estava em suas mãos, e ele se comportou de forma tão violenta quanto Marcos foi com ele. Ele pretendia que a dor fosse tão intensa que Marcos nunca mais se esquecesse. Quando finalmente a situação chegou ao clímax, Gabriel sentiu-se armado de uma forma nunca antes imaginada. Ele tirou a vida de Marcos, e naquele instante, todo o peso de um passado sombrio parecia se dissipar. Porém, uma nova tempestade estava prestes a surgir. O jogo da consciência. Após o que aconteceu, Gabriel ficou paralisado. Sua mente girava uma confusão de emoções. Ele acabou se entregando à polícia, confessando tudo. O pânico tomou conta dele. O que ele havia feito? À medida que os policiais o ouviam, os detalhes da história de Gabriel emergiram, cada palavra cortante como uma faca. Ele se despedia da raiva, mas mergulhava em uma nova realidade. Ele não foi preso. A combinação de seu testemunho e o histórico de Marcos fez com que as autoridades decidissem não prosseguir com o caso. Para muitos, isso era uma justiça divina, mas para Gabriel era um novo tormento. Agora ele vivia em um mundo onde a linha entre certo e errado se tornara irreversivelmente borrada. A luta interna. Liberto fisicamente, Gabriel ainda estava preso às suas emoções, agora lutando contra uma nova batalha que se mostrava muito mais complicada que antes. Ele buscou terapia, tentando entender melhor seus sentimentos, a raiva, a dor, a culpa. Jogou-se em seu trabalho, mas mesmo a carreira que uma vez o motivou agora parecia vazia. Os dias passavam e cada interação, cada sorriso dos outros o lembrava de sua própria culpa. Ele começou a perceber que seu ato de violência não trouxe a paz que ele esperava. Ao invés disso, sua vida foi consumida por uma nova forma de tormento, a busca pela redenção em um mundo que nunca poderia entender completamente seu trauma. Ecoando o passado. Um dia, enquanto caminhava por um parque, Gabriel avistou uma mãe e seu filho brincando. A cena o atingiu como um punho, e ele viu em cada riso uma lembrança distorcida de sua própria infância. O garoto brincava livremente, enquanto ele mesmo sempre fora refém de uma lembrança trágica. Ao longo dos meses seguintes, Gabriel decidiu se engajar em movimentos de apoio a sobreviventes de abuso. Ele começou a dividir sua história, falando abertamente sobre seu trauma e as consequências de suas ações. De certa forma, achou consolo em ajudar outros que haviam passado por experiências semelhantes. A aceitação e o perdão. Com o tempo, Gabriel aprendeu que não poderia mudar seu passado, mas poderia moldar seu futuro. O perdão tornou-se uma jornada, não apenas em relação a Marcos, mas também a si mesmo. Em vez de se ver como um monstro, ele aprendeu a ver-se como alguém que havia sido machucado, mas que também tinha o poder de ajudar a curar outros. Os ecos do passado nunca o deixariam totalmente. No entanto, a aceitação tornou-se seu maior aliado. Ele se permitiu sentir a raiva e a dor, e em vez de ser dominado por elas, começou a usá-las como combustível para a mudança. O novo amanhã. Anos depois, Gabriel tornou-se um defensor da paz e da recuperação. Além de ajudar outros, ele aprendeu o poder da empatia e a importância de ouvir as vozes que foram silenciadas. Ele tornou-se um orador motivacional, falando diretamente a jovens e adultos sobre a importância de compartilhar suas histórias e de buscar ajuda. Seu passado, embora doloroso, nunca é esquecido, mas agora é parte da sua narrativa de resiliência e superação.
Gabriel finalmente encontrou um sentido em sua vida, não através da vingança, mas da liberada força que vem da vulnerabilidade e da cura. O brilho do sol ao amanhecer agora simboliza para ele um novo começo, e a esperança se tornou a luz que ilumina seu caminho. Gabriel não deixará que os ecos do passado o definam, mas será a voz consciente de que a luta pela vida e pela justiça interna é a recompensa mais valiosa. Essa história é ficcional e aborda temas sensíveis. Se você ou alguém que você conhece está passando por dificuldades relacionadas a abuso, por favor, busque ajuda profissional.